do Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez, eu sou o Carlos Zuc, trazendo para vocês aí o pré-jogo para essa decisão que é Santos e Vasco, que acontece nesse domingo às 4 da tarde na Vila, e esse jogo é o jogo do ano para o Santos. Não tem outro jogo, né? A gente já se livrou de passar vergonha lá no Paulo, quer dizer, passamos vergonha, mas nos livramos de uma vergonha maior, já passamos vergonha nos outros campeonatos, não estamos chegando em lugar nenhum, mas esse é o jogo do ano. E a gente precisa entrar para ganhar. Não tem outro resultado que interessa para o Santos nesse jogo. E trazendo para vocês aí a preparação desse jogo, vamos falar tudo certinho, mas antes de mais nada, vou pedir para vocês aquela colaboração de comentar, deixar ali, já deixa no comentário quem que você acha que vai ganhar, quanto que vai ser o placar, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e ajudem a gente nesse trabalho. Bora lá para nossa análise. Então, o Santos, né, fez um treino aberto aí no sábado com presença da torcida, né? Então foi um treino que teve casa cheia ali na Vila, teve torcida com bandeira, com sinalizador, teve cantos aí da torcida. E esse é um jogo muito importante, então teve assim um abraço da torcida, né? A torcida falou, né, para a equipe do Santos que vai com o Santos até o final, não importa o que aconteça. Então a torcida está apoiando. É lógico que em intervalos, finais de jogo, a gente tem vaias, tem protestos, às vezes algumas coisas que excedem os limites aí na rua também, mas dentro da normalidade a torcida tem apoiado e vai só no final. E teve esse treino aberto, né, para levar, e o grande lance é, por que teve esse treino aberto? Realmente para casar a torcida com o time, para fazer esse ambiente bom, favorável, porque o Santos vai ter casa cheia na Vila, né, então todos os ingressos foram vendidos. O Santos está em 18º com 24 pontos e o Vasco está em 15º com 26. O Vasco é o segundo time, né, fora da zona de rebaixamento, primeiro ali o Goiás, depois tem o Vasco. Então, se o Santos ganhar do Vasco, o Santos passa um pontinho na frente do Vasco, vai para os 27 contra 24, e dependendo do resultado do Goiás, a gente já fica fora da zona de rebaixamento nessa rodada. É claro que é uma diferença muito pequena, que na próxima rodada já pode jogar a gente de volta, mas o grande lance é um adversário direto, é um adversário que a gente precisa ganhar para dar essa moral que o Santos precisa para conseguir os resultados, para poder ficar livre do rebaixamento, né? Então, o Santos, apesar de ter ganho do Bahia, ainda está na zona de rebaixamento e tal, e o Marcelo Fernandes, ele deve finalmente conseguir repetir a escalação, né? Não lembro quanto que foi a última vez que o Santos repetiu a escalação. O Marcelo Fernandes ganhou um voto de confiança da diretoria, e dependendo de como o Santos jogar, e principalmente do resultado positivo, se o Santos jogar bem e tiver um resultado positivo, o Marcelo Fernandes provavelmente vai ser efetivado e vai até o final. E os jogadores já falaram, estamos com o Marcelo Fernandes, é outra vibe, é outra coisa, eles gostaram muito e eles querem levar isso para cima. Então a provável escalação é a mesma do jogo contra o Bahia, então seria João Paulo no gol, Joaquim, João Basso e Dodô na zaga, né? Então o Dodô jogando ali de terceiro homem da zaga, Lucas Braga fazendo a ala direita, Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima no meio, com o Kevson fazendo a lateral esquerda, e daí Soteldo e Marcos Leonardo como dupla de ataque. Em princípio, o Mendonça não deve nem ser relacionado, né? Então ele ainda está se recuperando de um estiramento na panturrilha direita, é dúvida. E o Rodrigo Fernandes, depois de voltar de suspensão, é reforço, então vai ficar no banco, em princípio, né? Porque o Rincon agora está jogando, mas pelo menos é um jogador ali que a gente tem para ter mais opções também no campeonato, né? E com isso também a gente tem, né, para você saber onde que vai passar esse jogo, né? Vai passar na Globo e vai passar na Premiere. Eu não sei para que lugar que vai passar na Globo ainda, sabe? Se vai ser só para São Paulo, se vai passar para alguns lugares do Brasil. Torcer para passar aqui em Curitiba, que daí eu já assisto direto, né, pela TV aberta, sem problemas. Mas ingressos esgotados, fator casa para o Santos. O Santos tem que repetir o bom desempenho contra o Bahia, jogar bem, ir para cima e fazer. O problema é o seguinte, o Vasco está em alta, né? O Vasco está vindo de 3 vitórias consecutivas e 2 delas foram por placar relativamente elástico, né? Foi 4-2 sobre o Fluminense, 5-1 contra o Coritiba. E a provável escalação aí do Vasco teria Léo Jardim no gol, com Puma Rodrigues, Gary Medel, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Paier, Rossi e Vegete.
E aí, falando do Vegete, né, nem falei, né, Medel na zaga, parece que já sumiu e tá indo bem, o Payet no meio de campo tá recuperando forma ainda e tudo mais, e o Vegete no ataque, e aí a gente tem uma disputa, né, entre Marcos Leonardo e Vegete. São dois artilheiros aí, cada um com o seu, né. Do nosso lado, o Marcos Leonardo, que é um dos grandes jogadores aí do time do Santos, principal jogador, eu diria que é o principal jogador do Santos dos 2 últimos anos, né. Esse ano tem 17 gols e só no Brasileirão são 9 tentos. Ele é o quarto maior artilheiro do campeonato, né? E nos últimos 10 jogos pelo Santos, o Marcos Leonardo fez 8 gols e deu uma assistência. Principal jogador do Santos, né? É o cara que tá mandando bola pra rede quando a gente tá. Principalmente nesse momento que a gente tá precisando demais. E do outro lado, o Vegete tem um ótimo momento. Ele foi anunciado no dia 4 de agosto. É um argentino de 34 anos. E em 8 jogos pelo Vasco, ele já marcou 6 vezes e deu uma assistência. É a primeira vez que eles se enfrentam, tá? Então não tem. Ainda não tem o confronto e o histórico deles aí para poder trazer, né? Mas a gente já vê os dois, né, se enfrentando no campeonato, dois artilheiros, e o Vasco numa fase boa, né? Então, assim, isso contribui também para ele, né? E aí eu tô só dando uma lida aqui pra ver se eu acho onde que vai passar, né? Não, ainda não apareceu. Só tá falando que é Santos e Vasco não vai passar pro Brasil, vai passar na Globo. Em princípio, eu acredito que vai ser pro Brasil inteiro, né? Então seria o jogo principal aí. Deixa eu ver se tem algum jogo aqui. É porque normalmente é envolvendo Paulista e Carioca, eles dividem o jogo em uma parte assiste o jogo do time de São Paulo, outra do time do Rio, né? E nesse caso é o Paulista contra o Carioca, os dois precisando, um jogo super importante. E nesse horário a gente só tem Cruzeiro e América, né? Clássico Mineiro, e Atletiba, Coritiba e Atlético Paranaense, Clássico Paranaense. Então eu acredito que. Aqui no Paraná com certeza vai passar o Atletiba. Né? Já vou ter que procurar o Santos em outras formas aí. E provavelmente lá em Minas vai passar o Cruzeiro e América, né? E daí nos outros estados, Brasil, o resto do Brasil, o Brasil inteiro vai assistir Santos e Vasco, menos as duas praças aí de. A capital do Paraná e região não vai ter, com certeza não vai passar outro jogo que não seja o Atletiba. E provavelmente Belo Horizonte e região também, talvez Minas inteiro assista Cruzeiro e América. E aí pra gente ver a situação, né, da tabela. A gente tem o Corinthians é o 12º com 30 pontos, já fez 25 jogos, então tem um jogo a mais aí que o Santos, né? Perdeu pro São Paulo, clássico. O Cruzeiro tem 29 pontos, mas tem os 24 jogos. O Inter tem os 29 pontos, perdeu para o Atlético Mineiro também. E perdeu em casa, né? 2-0 para o Atlético Mineiro, mas já fez 25 jogos. Aí a gente tem o Vasco, que está com 26 pontos, com 24 jogos. O Goiás com os mesmos 26 e 24. O Bahia tem 25 pontos, mas perdeu para o Flamengo no Maracanã, né? Então o Bahia é um time que o Santos já poderia passar, né? O Santos está com um jogo a menos que o Bahia, igualaria a quantidade de jogos, mas ficaria 2 pontos à frente. E então, assim, ganhou do Vasco, a gente sai da zona de rebaixamento, porque a gente jogaria o Vasco lá para baixo, independente do resultado do Goiás. O Goiás só joga na segunda, enfrenta o Botafogo aí no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Então, o Santos ganhou, já passa o Bahia e já passa o Vasco. Então joga os dois para baixo. E daí o Goiás vai depender do seu resultado para sair ou não. E daí o Goiás precisaria pelo menos empatar para ficar um ponto à frente do Vasco, igualaria a pontuação do Santos, mas ficaria com uma vitória a menos, com um empate contra o Botafogo, tá? Contra o líder Botafogo, que tá perdendo, tá caindo a diferença, né? Para o Botafogo é importantíssimo ganhar esse jogo para ficar 10 pontos aí de Palmeiras e Grêmio. Lembrando que o Palmeiras ainda joga hoje contra o Bragantino fora de casa e pode diminuir essa vantagem, ficar nos 7, né? Uma vantagem que já foi, acho que uns 16 pontos, 15 por aí, né? Então, bastante coisa. E aí, por último, só pra gente fechar aí a nossa análise, o UOL saiu com uma matéria da Gabriela Brino, com 3 motivos para acreditar na vitória e 2 para desconfiar. E aí os 3 motivos para acreditar eu vou deixar por último, tá? Primeiro eu vou falar da coisa ruim e deixo coisa boa pro final. E motivo para desacreditar que o Vasco está embalado, né? Então foram 3 vitórias consecutivas e 2 com placar elástico, como eu já falei, né? 4-2 sobre o Flu e 5-1 contra o Coxa.
e a pressão psicológica, né? Que o Santos sabe que uma vitória contra o Vasco daria esse respiro na tabela e mudaria o cenário, né? Ele ficaria mais positivo, mas a pressão pelo resultado de ter que ganhar pode ser um problema. E que esse time já se mostrou frágil psicologicamente em outros momentos, e isso pode ser uma coisa que pode pesar contra aí nessa tarde, né? Mas para acreditar, é uma decisão para o Marcelo Fernandes. Muito grande chance dele ser efetivado dependendo do desempenho do Santos, principalmente o resultado, mas dependendo de como o Santos jogar também. Ele está encarando como decisão e os jogadores estão fechados com ele. A Vila vai estar cheia, todos os ingressos estão esgotados, então vai ser uma atmosfera parecida do jogo contra o Grêmio, que a torcida empurra até o final e ajuda a determinar o ritmo da partida. E teve uma questão de apoio absoluto da torcida, né? Então teve o treino aberto ontem, uniu torcida e elenco, foi uma festa que deu uma injeção de ânimo. Então o Santos vai a milhão aí para esse jogo, encarando essa decisão aí contra o Vasco. Santos e Vasco, Vila Belmiro, 16 da tarde. Que os deuses maiores aí do futebol estejam com a gente, né? E aí eu espero que além dos deuses do futebol, a gente tenha aí também todo o apoio dos nossos craques aí que já se foram, que são de uma grandeza inigualável, assim. O Vasco teve grandes jogadores e tem uma história linda também, principalmente no combate ao preconceito. Mas eu espero que dessa vez os nossos craques lá em cima e mais os deuses do futebol estejam aí usando a camisa do Santos, né? O alvinegro na vertical aqui, nada na diagonalzinha nessa tarde. Galera, é torcer muito esse jogo de verdade. Se desse pro Santos ganhar 1-0 ali, finalzinho de jogo, com gol tudo torto, meio errado, mas entrasse e trazer os 3 pontos, resolve pra gente, sabe? É assim que a gente tem que encarar. É uma decisão, temos que fazer o melhor possível. Os jogadores têm que se entregar, a gente tem que torcer, lutar dentro da gente, pôr pra fora, dar energia, porque é o que vai trazer aí alguma coisa pro Santos. E torcer muito. Se o Santos perder, ainda tem campeonato, mas é um cenário muito pesado negativo. Mas aí a gente deixa para analisar em função do que vai acontecer. Em princípio, todo o otimismo do mundo, toda a boa energia, que os jogadores realmente se entreguem pelo Marcelo Fernandes, que esse time jogue o melhor possível dentro do que a gente pode e consiga esse resultado, cara. A gente precisa ganhar e de preferência jogando bem, e bem assim, competitivamente bem, sabe, disputando de igual para igual, sendo um time que luta, que entrega, que vai dominar em alguns momentos, mas que vai saber também sofrer, se defender em outros, sabe, sem cair muito, sem variar tanto assim para baixo, né, a gente tem variado muito para baixo, o time às vezes está num caminho bom, acontece uma coisa ruim, desaba e a gente não consegue sair do buraco, sabe, não, dessa vez nós vamos para cima, vamos dar um gás e vamos dar um jeito de trazer esse resultado que vai dar realmente essa tranquilidade. Tira a gente da zona de rebaixamento, pelo menos por uma rodada, dá um gás novo e contra um adversário direto que também está lutando para não cair. E que tem um investimento maior, hein? Lembre-se. E é isso, galera. Torcer muito, que dê tudo certo. Mais uma vez, obrigado aí por acompanhar nosso trabalho. Mais aquele último pedido de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal, trazer mais cientistas, deixe no comentário o que vocês acham aí, qual que é o placar que vai ser esse jogo, o que vocês estão esperando pro jogo, expectativa e tudo mais. Um grande abraço e dessa vez, mais do que nunca, pra cima deles. Até mais.